Olá, sou a professora Carla Melissa, estou fazendo parte da equipe da primeira versão da Base Curricular Anos Iniciais. Olá, eu sou Geniana dos Santos, coordeno a equipe dos anos iniciais na elaboração do texto preliminar da BNCC para o território de Mato Grosso. Eu sou Eliane Quignoni e também faço parte dessa equipe como redatora. E nesse momento nós vamos apresentar para vocês a versão preliminar do documento no que se refere aos anos iniciais. Em relação à estrutura do documento, é importante frisar que este documento apresenta a relação com a Base Nacional Comum Curricular e propõe a organização curricular do Estado de Mato Grosso para os anos iniciais. A BNCC está prevista na Constituição de 1988, foi construída a partir de um amplo processo de colaboração, revisão e normatização por meio de diferentes representatividades, e no ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. O documento está orientado pela noção de competências, que são viabilizadas no contexto da ação pedagógica, por meio de habilidades. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura. As habilidades na BNCC estão relacionadas a diferentes conteúdos, agora nomeados como objetos de conhecimento, conceitos e processos, organizados em unidades temáticas. Brasil 2017, página 26. Os objetivos de aprendizagem estão consonantes com a proposta da BNCC. Tem passado por contínua revisão por parte dos profissionais de educação em Mato Grosso e são apresentados na presente proposta como delineadores dos fins a serem alcançados em cada encerramento de ano ciclo de aprendizagem. Este documento deverá nortear as propostas pedagógicas, políticas educacionais e demais projetos educativos em nosso Estado. Para isso, destacamos a importância em considerar os documentos curriculares como norteadores, e não o currículo em si. Os currículos são produzidos, significados e ressignificados nas práticas sociais vivenciadas no contexto diário das escolas, sendo os documentos curriculares elementos para tal produção. São elementos norteadores da presente proposta: a atenção à criança no processo de transição da educação infantil para os anos iniciais, respeito ao pensar da criança nos anos iniciais, a mediação a partir da noção de aprendizagem ativa, orientações metodológicas para o trabalho com metodologias ativas, espaços diferenciados para a aprendizagem, como exemplo, o laboratório de aprendizagem, a dignidade humana e os direitos humanos como tema orientador de projetos nas escolas, o foco na alfabetização e letramento para todos os componentes dos anos iniciais, e o trabalho por área de conhecimento. No que diz respeito à alfabetização, é importante considerarmos suas diferentes dimensões: a leitura, escrita, produção de textos e matemática. Em nossa proposta, alfabetização e letramento são apontados como indissociáveis e devem ser trabalhados desde o primeiro ano. Consideramos que a alfabetização, na perspectiva do letramento, inclui as diferentes vivências dos indivíduos, inseridos em uma determinada cultura. Não se lê e se escreve no vazio. É preciso entender as práticas culturais, ser capaz de construir conhecimentos e participar do modo ativo nos diferentes espaços de interlocução, defendendo princípios e valores. Desde cedo, o acesso aos diferentes gêneros discursivos contribui para que os estudantes possam se perceber como sujeitos políticos possuidores de cultura e, como tais, sejam agentes de intervenção social.
responsáveis pelas suas ações e dos que compõem seus grupos de referência. Desse modo, o ensino da leitura, da escrita e da oralidade precisa ser realizado de modo integrado aos diferentes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física, história, geografia, matemática. Brasil, 2012, página 26. Língua portuguesa e sistema de escrita alfabética. Para compreender e pensar como funciona o sistema de escrita alfabética, é necessário possibilitar que a criança vivencie uma série de atividades que mobilizem a construção de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais na escola, sem esquecer dos conhecimentos que já tenha experienciado na sociedade grafocêntrica. Nessa lógica, ela consegue resgatar o que já sabe, alicerçando o que ainda está sendo aprendido. Utilizando dessas estratégias mentais, poderá ampliar o seu léxico, a sua compreensão sobre o processo de análise linguística, gerando assim um leque de conhecimentos novos associados aos conhecimentos existentes. A partir do sistema de escrita alfabética, é preciso levar a criança a refletir sobre algumas propriedades da escrita. 1. Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos. 2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na identidade das mesmas. P, Q, B, D, embora uma mesma letra assuma formatos variados. Um P pode ser escrito de 4 formas. 3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. 4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras, como, por exemplo, amor, de trás para frente, Roma, ou corredor. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras. 6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. 7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. 8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. 9. Além de letras, na escrita de palavras, usam-se também algumas marcas, os acentos, que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. 10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais, CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, CCV, CC e assim por diante. Mas a estrutura predominante em língua portuguesa é a sílaba CV, ou seja, consoante vogal, sendo que todas as demais contêm ao menos uma vogal. Isso segundo Moraes, 2002. No que concerne à língua portuguesa, a Base Nacional Comum Curricular, além da organização por eixos, leitura, produção de textos, oralidade, análise linguística, semiótica, institui o trabalho pedagógico a partir de campos de atuação como estratégia para marcar a necessidade de desenvolvermos uma proposta de trabalho que não dissocie o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa do contexto das práticas sociais, uma vez que nos constituímos na linguagem e pela linguagem na relação com o outro. Nesse sentido, em entendendo a língua portuguesa enquanto discurso, torna-se primordial situarmos o conceito de campo de atuação, esfera, como instância organizadora da produção, circulação, recepção dos textos enunciados em gêneros de discurso específicos em nossa sociedade,
Rojo. Em sua interface com os estudos bakhtinianos e em consonância com a BNCC, o currículo proposto para os anos iniciais em língua portuguesa está organizado por campos de atividade, tais como: primeiro, campo da vida cotidiana, relativo à participação em situações de leitura, produção de texto, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente no espaço familiar, escolar, social e cultural, nas quais circulam alguns gêneros como agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras. O segundo campo, campo artístico-literário, relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística que favoreçam experiências estéticas. O terceiro é o campo da vida pública, relativo à participação em situações de leitura e produção de texto, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. São gêneros deste campo: notas, álbuns noticiosos, notícias, reportagens, cartas do leitor, revista infantil, comentários e insights para criança, textos de campanhas de conscientização, estatuto da criança e do adolescente, abaixo-assinados, cartas de reclamação, regras e regulamentos. Quarto campo é o do estudo e pesquisa, relativo à participação em situações de leitura e escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, a pesquisa, a divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste campo, em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares, relatos de experimentos, quadros, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas, entrevistas, notas de publicação científica, verbetes de enciclopédia. Assim, de modo geral, os campos de atuação indicam quais gêneros e práticas de linguagem estão a eles relacionadas, mas os limites entre os campos não estão fechados, como, por exemplo, dependendo das atividades propostas, o gênero lenda pode transitar do campo artístico-literário para o de estudo e pesquisa. Quando, por exemplo, trabalharmos a habilidade de expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula com o apoio de recursos multissemióticos, imagens, diagramas, tabelas, etc., orientando-se por um roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. Além disso, a organização em campos dá maior visibilidade ao fato de que os gêneros textuais, discursivos, não são estáticos. Se concretizam nas práticas sociais de campos diferentes, em situações concretas de interação e com distintas intencionalidades dada a sua característica dialógica. Portanto, a prática pedagógica deve considerar a função social dos gêneros selecionados para as atividades de leitura, produção de texto ou análise linguística, em interface com os campos de atuação. Ora, um pouco sobre os multiletramentos. Os letramentos ou multiletramentos são eminentemente sociais, construídos nas relações com o outro. Desse modo, são atos responsivos em que a leitura e a escrita são processos de compreensão ativa de significados. Ao tratarmos dos multiletramentos na escola, temos de considerar na prática educativa dos anos iniciais que isso implica em trabalhar com habilidades que compreendem tanto a navegação básica no teclado quanto a pesquisa virtual. E, à medida em que as tecnologias se tornam mais complexas, precisamos buscar estratégias mais efetivas para que os alunos possam compreender e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos de atividade humana,
para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. BNCC 2018, página 63. Considerando que neste documento teremos como um dos eixos norteadores os multiletramentos, trata-se relevante ainda, em consonância com Lenk 2010, enfatizar que cada tipo de letramento direciona-se a um conjunto de práticas sociais interdependentes que envolvem pessoas, objetos midiáticos e estratégias diferentes de construção de significado. Os significados das palavras, textos e imagens, lidas ou ouvidas, são polissêmicos e são construídos tanto na relação com o outro como em função dos contextos em que circulam. O processo de produção de texto e de leitura na cultura digital requer novas habilidades de autoria e de interpretação, muitas das quais devem ser objeto de ensino na escola, principalmente a partir do 4º ano. Os gêneros textuais discursivos, de acordo com o campo de atividade humana em que circulam, virtual ou não, também se organizam a partir de diferentes convenções de significado, aspecto este que demanda várias habilidades para que sua utilização seja efetiva. Os gêneros discursivos podem se materializar ainda como produto de múltiplas formas de linguagem articuladas entre si. Multissemioses. A alfabetização matemática na perspectiva do letramento não se restringe apenas ao ensino do sistema de numeração e às 4 operações aritméticas fundamentais, mas em sentido amplo de proporcionar à criança relação com a leitura e escrita, que levam à compreensão para a resolução de problemas que envolvem números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma de tratamento de informações, bem como estratégias de produção, organização, registro, divulgação, leitura e análise de informações, mobilizando procedimentos de identificação, comparação, classificação e ordenação. Orientações metodológicas para o trabalho com a matemática ao longo dos anos iniciais. O trabalho deve se pautar pela metodologia ativa, e por meio da resolução de problemas, projetos, modelagem matemática e etnomatemática. O laboratório de aprendizagem, uma proposta de intervenção para os anos iniciais. Outro espaço interessante é o laboratório de aprendizagem, que consiste como um local de suma importância para a escola. Constitui-se em um ambiente que proporciona aos estudantes diferentes possibilidades para pensar e problematizar questões que envolvam os desafios de aprendizagem referentes aos conhecimentos curriculares específicos trabalhados em sala. Esse local, ainda novo nas escolas do nosso estado, possui a função e objetivo primordial de articular diferentes práticas pedagógicas à ludicidade. Nesse sentido, consiste em um local estratégico para a superação de desafios de aprendizagens, especialmente no tocante à alfabetização em língua portuguesa e matemática. O trabalho por áreas de conhecimento. Linguagens, composta por língua portuguesa, educação física e arte, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, história, geografia, ensino religioso, filosofia e sociologia, esses 3 últimos não como objetos de conhecimento, mas como temas integradores para toda a prática pedagógica. Como você, professor, pode colaborar para a inserção de novas habilidades no documento final? Veja que para o 1º ano temos habilidades e objetos de conhecimento, no tocante à leitura, escuta, compartilhada e autônoma para o 1º ano. Nós, redatores, não inserimos novas habilidades, nós mantivemos as que estão na base, no documento da base. Você, professor, pode, no entanto, inserir nos quadros habilidades que entender serem pertinentes para serem abordadas no documento final. Nesse momento, é muito importante que todos se envolvam na discussão, na análise, para contribuir com a formulação, né, da proposta. Essa versão preliminar, ela precisa ser enriquecida com um olhar de todos, né, nas escolas, nas secretarias de educação. Então, por favor, né,
participem e envolvam os seus colegas nesse processo. É muito importante para as escolas, é muito importante para a educação no estado de Mato Grosso.